essa é uma forma que eu encontrei da gente colocar em gavetas ali as nossas trombofilias, porque senão a gente vai acabar esquecendo. E eu criei 4 gavetas para a gente memorizar isso daqui. A primeira delas, que tem duas trombofilias, é a gaveta das comuns. Lembra que eu falei que era importante a gente saber? Claro que é importante saber a frequência e facilita a gente entender. Dentro das comuns a gente tem a primeira mais comum, que é o fator 5 de Leiden, e a segunda mais comum, que é a mutação do gene da protrombina. A gaveta número 2 é aquela dos naturais, que são os naturalmente produzidos, proteína C, S e antitrombina. Beleza? Terceira gaveta que nós temos é das arteriais, porque tem algumas trombofilias que, além de trombose venosa, também está associado à trombose arterial, e são elas a síndrome do anticorpo antifosfolípide e a hiperhomocisteinemia. E por último, sobrou a gaveta do outro, que a gaveta do outro é a gaveta do 8, que em hiperprodução leva à trombofilia. A gaveta do outro é a gaveta do 8. Então fechamos aqui a das comuns, das naturais, das arteriais e a gaveta do outro. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber a localização dessa trombose. É uma trombose proximal ou é uma trombose distal? É uma trombose de sítio usual ou é uma trombose de sítio não usual? Tudo isso aqui vai importar para a gente. Outra coisa, idade do nosso paciente. Ele tem 20 anos ou ele tem 95 anos? É claro que isso daqui vai mudar. Com relação à etiologia, o que é isso? É se foi uma TVP idiopática, sem motivo, ou se foi uma TVP provocada, tá? E por último, o que é importante também a gente saber é se tem ou não história familiar. Beleza? Olha só, aqui tá o resumão da trombofilia aqui. Esse bate foto aqui do slide um dia antes da prova, você vai ver lá seu celular e vai lembrar desse slide aqui, tá? Agora a gente vai colocar então as situações aqui possíveis, não todas, é claro, mas as mais importantes para você entender aqui qual que é a ideia. Então, primeiro cenário que eu coloquei para vocês, o paciente teve uma TVP de sítio pouco usual. O que é uma TVP de sítio pouco usual? É uma TVP, por exemplo, de seio venoso cerebral, uma TVP de veia renal, de vasos abdominais. Então, o paciente teve uma TVP pouco usual. Esse paciente teve um quadro provocado? Não. Um quadro idiopático. Então, uma TVP pouco usual, idiopática, sem história, independente da história familiar, em qualquer idade. Então, quer saber aqui se teve uma TVP lá de seio venoso cerebral e não se sabe por quê. Poxa, é um quadro aí, vamos dizer, bem grave no quesito chance de estarmos diante ou não de uma trombofilia. Então, quem que a gente vai dosar nesse paciente? As 4 gavetas. Os comuns, os naturais, os arteriais e o outro, beleza? A gente vai dosar aqui em todo mundo. E aí, olha só, o que vai acontecer aqui? A gente vai colocar agora um paciente com uma trombose em qualquer sítio, não necessariamente usual, mas ainda é idiopático. E agora ele tem uma história familiar positiva e ele é jovem, tem menos de 50 anos. Nesse paciente, quem que a gente vai pedir? Vamos pedir todas essas daqui também. Porque é um paciente que tem, ó, história, olha só, tudo aqui está dizendo para você solicitar. Tem história familiar, ele é jovem e teve uma TVP idiopática. Poxa, você vai ter que pesquisar. E é só que, se em vez dele ter uma história familiar positiva, ele tiver uma história familiar negativa. Só mudei isso, não mudei mais nada. Nesse caso, a gente não vai precisar dosar os naturais, não obrigatoriamente. Como que a gente faz para entender isso? Bom, os naturais, eles têm essa carga aí genética, são naturalmente produzidos aí pelo nosso organismo. Então, se a mãe tem, o pai tem, se tem história familiar positiva, a gente pensa nos naturais. Se tem história familiar negativa, aí a gente não é obrigado a solicitá-los, tá? E se o paciente tiver mais de 50 anos e a história familiar passa a não ser mais tão importante para a gente. Por quê? Você quer pegar aquele paciente, você pensa na história familiar naquele paciente jovem. Se o paciente já tem lá 75 anos, faz muita diferença para você a história familiar? Ah, foi o primeiro episódio de TVP com 70 anos de idade, 75 anos. Aí já vai ser independente da história familiar, a gente também não vai querer os naturais. Guardem que os naturais têm essa questão familiar. Então, quando que a gente não vai pedir?
os naturais? No paciente que tem uma história familiar negativa ou naquele já acima dos 50 anos. Aí vai ser só esses 3 gavetas. Deu para entender? Agora, se a gente estiver diante de um paciente com uma TVP de sítio usual, teve lá uma TVP de poplítea, provocada pós-operatório de cirurgia ortopédica, e ele tem mais de 65 anos. Poxa, esse paciente é o quê? É a cara da TVP. Você não vai pesquisar trombofilia nele. É a cara de uma TVP não induzida aí por não tendo uma trombofilia como etiologia, tá? E o outro cenário que eu coloquei para vocês agora é uma trombose arterial, num paciente, claro, sem fator de risco cardiovascular, não é tabagista, não é hipertenso, não é diabético, e tem menos de 50 anos. Então, tem uma trombose arterial sem fator de risco, menos de 50 anos, a gente vai pedir quem? A gaveta aqui dos arteriais, SAF e hiperhomocisteinemia, tá bom? Coloquei aqui só para a gente relembrar os critérios, né? Hiperhomocisteinemia, a homocisteína acima de 100, e os critérios aqui laboratoriais, com 12 semanas entre um e outro, e os critérios clínicos ali também.